Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo Por Quem Cristo Morreu, parte 3. Esse é um livro que nós estamos expondo de Joe O, né? E por quem Cristo morreu? Eu disse na primeira estudo, né, sobre aqueles pronomes pelo qual nós não temos o costume de vê-lo em uma só frase, né, o quem, o como e o que de uma coisa. Tentamos explicar para os irmãos e hoje nós vamos falar a terceira parte, que fala sobre Deus, o Pai, o agente da nossa salvação. Então vamos aprender juntos, porque é junto, né? O corpo, ele é completo, o cabeça é Cristo. Então o corpo não pode separar da cabeça, jamais. Você não vê uma cabeça passando lá na rua sozinha e falando "Oi, Marcelo", ou um corpo passando, botando um pedaço. Então é junto, a igreja é o corpo de Cristo. Ele vai começar com o tema o Deus Pai, o agente da nossa salvação. Ele vai começar fazendo uma pergunta, depois ele vai fazer um detalhamento. Nessa primeira parte, ele vai expor primeiro detalhe vai ser dividido em 3 partes, né? Ou 3 cláusulas. E depois ele vai trazer um versículo bíblico, uma pergunta meio confusa, meio capciosa, mas a gente vai tentar explicar devagarzinho. Depois ele vai fazer 3 jogos de palavras, de perguntas, né? Afirmativo. Assim diz o Joe O no seu livro. Na terceira parte. Eu falo terceira parte porque quem tem o livro que foi dado para a igreja, para ficar bem atento, é na página 23. Então, como eu disse, o tema é Deus, o Pai, o agente da nossa salvação. Ele começa com uma pergunta: de que maneira Deus, o Pai, foi o agente da nossa salvação? E ele mesmo vai responder. Respondo: de 2 maneiras. Isto é, Deus, o Pai, que enviou o seu Filho para morrer. E foi o Deus, o Pai, quem puniu Cristo por causa dos nossos pecados. Podemos examinar essas 2 coisas ou 2 partes em maiores detalhes. Como eu disse, ele vai agora detalhar o seu primeiro item. Ele vai dizer assim: é claro, a partir de muitos versículos bíblicos, que o Pai enviou o Filho ao mundo. Por exemplo, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir quem estava sob a lei, para que recebesse a doação de filho. Isso está escrito lá no primeiro livro de Paulo, no livro de Gálatas, capítulos 4, versículos de 4 a 5. E ele vai continuando. O fato de enviar o Filho envolveu Deus, o Pai, em 3 cláusulas, ou 3 partes, como eu disse, né? Ele vai trazer a primeira parte, que também nós podemos ver isso lá em 1 Pedro. A primeira parte diz assim: houve o propósito original que sempre estivera em sua mente. Lá em 1 Pedro, vamos lá em Pedro, hoje é livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 20. Vamos ler? Diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, por amor à igreja, por amor àqueles eleitos de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda: houve o seu ato de dar ao Filho todas as habilidades ou condições necessárias a
a fim de fazer a obra para o qual for enviada. Vamos ver isso em João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34 e 35. Diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, Pai, porque Deus não dá Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então Deus deu condições, habilidade necessária para que o Filho fizesse a sua vontade. Essa terceira parte e última do primeiro hino. Ele diz assim: houve o seu ato de prometer a seu filho toda a ajuda necessária quanto ao sucesso da sua obra. Vamos ver isso lá no livro de Atos. Estou voltando para frente. No capítulo 4, versículo 10. Ele fala que houve o seu ato de prometer ao filho, né? O pai promete ao filho toda a ajuda necessária quanto ao sucesso da obra. Ele fala assim no capítulo 4, versículo 10 e 11. Vamos ler junto? Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome do Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este, versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada, que o povo rejeitou por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de firmamento. Lembra que eu disse que era duas partes? Essa foi a primeira parte, e a primeira parte foi dividida em três itens. Agora vamos à segunda parte, a qual eu falei que ele iria fazer algumas afirmativas, né? A segunda parte ele fala assim: é claro que a partir de muitos versículos bíblicos que o Pai puniu Jesus Cristo por causa do nosso pecado. E isso está claro na Bíblia. Foi por causa do meu pecado, do seu pecado, que Cristo morreu, que Cristo sofreu, que ele foi punido. Toda a ira que estava sobre nós, o que separava nós de Deus Pai, foi para o Filho, Jesus Cristo. Por isso que é uma expiação vicária, substitutiva. Ele nos substituiu. Aí ele fala assim, vamos começar de novo. É claro que a partir de muitos versículos bíblicos que o Pai puniu Jesus Cristo por causa do nosso pecado. Por exemplo, preste atenção nisso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça de Deus. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Agora, vamos prestar atenção. Pode-se dizer que Cristo sofreu e morreu em nosso lugar. Podemos dizer isso? Com certeza, ele sofreu e morreu em meu lugar. Agora vem as perguntas. Lembra que eu falei que existe uma perguntas capciosas, meio confusas? Nós vamos entender devagar. Sendo assim, não seria estranha dizer a ideia de que Cristo deveria sofrer em lugar daqueles que também irão sofrer por causa dos seus próprios pecados? Como assim, Marcelo? A palavra de Deus diz que Cristo sofreu e morreu em meu lugar. E ele está dizendo que seria também, não seria estranho Cristo morrer por aqueles que não se renderam a Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus, que não foram redimidos. Não seria estranho ele morrer por essas pessoas, pelo pecado deles mesmo? Você poderia me explicar? Vamos então ver mais ou menos
uns 4 personagens da Bíblia. E aí nós vamos ver, seria possível Cristo morrer por Caim? Pergunta que fica. Seria possível Deus morrer por Faraó, por Esaú ou por Judas? Será? Vamos ver isso? Vamos ver primeiro Caim. Pega a sua Bíblia em 1 João, não é Evangelho não, é Carta de João, ou Epístola de João. Depois de Hebreus, vamos ver o que ele fala sobre Caim. Será que Deus poderia morrer por Caim? 1 João capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz sobre Caim. Caim era um homem maligno, pelo qual Deus não morreria por um maligno. Olha só, diz assim, capítulo 3, versículo 11, 1 João. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que amemos uns aos outros. E isso nos certifica que nós, por mais que sofremos, por mais aquele que faz a gente sofrer, nós iremos amá-lo. E ele diz que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. A palavra de Deus não diz que ele assassinou seu irmão e se tornou maligno. Ele fala assim, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas. Então, primeiro vimos Caim. Vamos ver Esaú. Será que Esaú realmente recebeu? Deus morreu por Esaú? Mesmo diz a palavra de Deus que ele não houve arrependimento da parte desse homem. No seu coração não se achou. Lá em Hebreus capítulo 12. Vamos ver? Hebreus 12. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre esse homem. Hebreus 12, versículo, vamos ver o 14 até o 17. Diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente. Diligentemente significa empenho, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela. Não brote no seu coração, irmão. Peça para Deus tirar. E a raiz de amargura brotando perturbe por meio dela. Muitos sejam contaminados. Nem que haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Primogenitura era o meio pelo qual o irmão mais velho recebia da parte de Deus uma honra. E ele trocou isso simplesmente por uma refeição. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, preste atenção, foi rejeitada, pois não se achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você está vendo? Esse homem, Esaú, ele desonrou não só o pai, mas a Deus, pelo qual ele foi abençoado e honrado por ser primeiro o filho. E o primeiro filho tinha alguns privilégios, ele desonrou. Por isso que as pessoas falam que você, quando você faz alguma coisa sobre os teus desejos, nós chamamos a pessoa de Esaú, ou de Edom, ou de Edomitas. Porque o prato dele, Edom significa vermelho, o prato de lentilha é vermelha. E ele foi identificado por isso. Então Edom, todos os edonitas é aquele que pertence à genealogia de Esaú. Tudo bem?
Então não se achou arrependimento, e ele buscou com lágrimas, segundo a palavra de Hebreus, e eu creio nisso. Então, vimos que Deus não morreu por causa de Caim, também não morreu por causa de Esaú. Vamos ver Judas. Judas é uma passagem maravilhosa que Deus Filho, ao orar ao Pai, em João capítulo 17, todo mundo conhece essa passagem, da oração sacerdotal, e Jesus Cristo, no capítulo 17, no versículo de 11 a 12, ele declara para todos que ele não roga, não intercede por Judas. Olha só o que ele diz no capítulo 17, versículo 11 e 12. Jesus falando: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Está falando dos discípulos, dos apóstolos. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guardai-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um. Na verdade, Deus Pai deu a Cristo a igreja. Foi um presente de Deus Pai para Deus Filho. Nós somos um presente de Deus Pai. Assim como nós, Ele e o Pai, para se tornar um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, exceto Judas. Então nós estamos vendo aqui que teve personagens na Bíblia, que Deus Filho não intercedeu, que Deus Filho não rogou, que Deus Filho desprezou. E Faraó nós temos também algumas passagens, várias passagens, foi para isso que eu te levantei, isso está lá em Romanos capítulo 9, né? Que ele usa de misericórdia para quem ele quiser, né? Então, o livro de Joel, ele faz essa pergunta: será que Cristo deveria sofrer em lugar daqueles que também irão sofrer por causa dos seus próprios pecados, como Esaú, Caim e Judas? Vamos ver isso? Colocamos o assunto da seguinte maneira: Cristo sofreu? Claro que Cristo sofreu. Vamos ver 3 jogos de palavras afirmativas. Primeiro ele vai falar assim, presta bem atenção. Temos já 17 minutos. Ele vai falar: Cristo sofreu por todos os pecados de todos os homens? Será que Cristo sofreu por todos os pecados por todos os homens? Ou por todos os pecados de alguns homens? Ou terceiro, ou por alguns pecados de todos os homens. Então a primeira é: por todos os pecados de todos os homens? Por todos os pecados de todos os homens? Ou por todos os pecados de alguns homens? Ou por alguns dos pecados de todos os homens? Olha o que ele vai fazer. Se a última afirmativa é verdadeira, qual foi a última? Por alguns dos pecados de todos os homens. Por alguns pecados? Será? Ele vai falar: se a última afirmativa é verdadeira, então todos os homens ainda têm alguns pecados e, portanto, ninguém pode ser redimido. Se tem alguns pecados, será que Deus morreu só por alguns pecados? O Deus homem? Vamos ver a outra pergunta. Se a primeira afirmativa, qual é a primeira? Por todos os pecados de todos os homens. Então ninguém tem mais pecado. Se a primeira afirmativa é verdadeira, então por que não estão todos os homens livres do pecado? Olha, ele morreu por todos, então por que não estão todos livres? Você poderá me dizer, essa é uma indagação, é por causa da incredulidade, Mário Sérgio. Aí eu perguntaria, no entanto, eu pergunto, acaso a incredulidade também não é pecado?
Vamos ver isso em João capítulo 3, olha só. João capítulo 3, aquela passagem maravilhosa, e Deus está conversando com Nicodemos à madrugada, aí ele expõe a Nicodemos quem seria esse Deus que eles, os israelitas, tanto traz injúria, mas Nicodemos faz vai encontrar com Jesus à madrugada e começa a fazer perguntas, e Jesus vai e pergunta a ele: você é um doutorado? Você é um PhD? Você não sabe isso? Olha o que fala no versículo último dessa película, do capítulo 3. Olha só a película que fala 36 desse versículo, olha só, esse verso maravilhoso, presta atenção. Por isso, capítulo 3, 36, diz assim a palavra de Deus: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então nós cremos, aquele que crê tem a vida eterna. E aquele que não crê? Vamos ver. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por todos os homens, então não é por todos os homens, nem por último por alguns dos pecados de todos os homens. Então a incredulidade também é pecado. E Deus não poderia morrer por pessoas que Ele mesmo não redimiu o pecado, né? Então Ele fala, por causa da incredulidade. No entanto, eu pergunto, acaso a incredulidade não é pecado? Se não é, então todos os homens são punidos por causa dela. Se não é, né? E se é pecado, então deve estar incluído entre os pecados pelos quais Cristo morreu. Entenda isso. Vou ler de novo. Se a incredulidade é pecado, né, por aquela primeira afirmativa, por todos os pecados, mas eles não creem. Por que eles não creem? Porque é incredulidade. Incredulidade não é pecado? Claro que é, por causa da incredulidade deles. No entanto, eu pergunto, acaso a incredulidade é um pecado? Se não é, por que todos os homens são punidos por causa da incredulidade? E se é pecado, então deve estar incluída entre os pecados pelos quais Cristo morreu. Claro. Portanto, a primeira afirmativa não pode ser verdadeira. Claro que não. Então, qual que nos resta? Por todos os pecados de alguns homens. Essa é uma afirmativa, e é correta. E ele diz aqui, a primeira afirmativa não pode ser verdadeira. Assim, é claro que a única possibilidade restante é que Cristo levou sobre si todos os pecados de alguns homens, os eleitos somente. Creio que esse é o ensino da Bíblia. Então, irmão, é maravilhoso saber essas verdades de Deus, né? Essas verdades que Deus não morreu por todos. Se morresse, por que então alguns não vão ser salvos? Por causa da incredulidade. Mas a incredulidade também, sem incrédulo também não é pecado? Então, como seria? Ou será que Cristo morreu por alguns pecados? Então, eles vão ainda em direção ao inferno. Deus morreu por alguns pecados? Qual seria? Ele não poderia se suicidar, ou não poderia ser homicida, ou não poderia ser adúltero? Ou será que foi todos os pecados? Né? A palavra de Deus nos diz que são todos os pecados de alguns homens, os eleitos pelo qual Cristo veio, pelo seu povo, o povo de Deus. E na próxima, que é na parte 4, que nós iremos dar continuidade, que diz que Deus, o Filho, é o agente da nossa salvação. Então, na parte 4, nós vamos tratar da passagem da Escritura, onde empregam alguns termos. E esses termos têm confundido a cabeça de muitas pessoas. Seria todos, esse termo chamado todos, e também um termo chamado mundo. Então, eu quero agradecer a Deus e peço a Deus que vocês tenham compreensão
daquilo que foi exposto aqui, para que possamos entender e viver uma vida melhor com Deus. E por que nós estudamos, irmão? Temos um propósito, estudamos para podermos apresentarmos melhor para Deus, para servir melhor ao Senhor e servir melhor ao próximo, aquele que vem com tremor no coração, com confusão na mente, querendo trilhar o caminho do Senhor. E para isso que nós estudamos, tá bom? Vamos orar ao Senhor Jesus? Vamos junto orar? Senhor, graça e paz damos, Pai Todo-Poderoso. Hoje foi um dia que Tu esclareceu sobre por quem Teu Filho, por que Tu deu Teu Filho e por qual motivo Tu deu Teu Filho, Pai. Por aqueles que é quem crê, aquele que em Teu Espírito convence. Tua palavra diz que Teu Espírito convenceria o Teu servo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai. Em nome do Teu Filho amado, obrigado. Quero pedir pela minha igreja, pedir pelo Teu corpo, pela vida do pastor, pela vida da Tua família, pelo conselho, todo aquele que Te pertence, Senhor. Nos instrua, que sejamos realmente o sal e a luz desse mundo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.